Olá, que bom ter a sua companhia em mais um encontro dedicado à saúde e ao bem-estar. Sejam muito bem-vindos. Oi, é um prazer estar aqui novamente. Este é um espaço, né, de informação e cuidado que é oferecido pela Clínica Otuan, a Otuan, sempre com a curadoria e a orientação do Dr. Bruno Rossini, que é médico otorrinolaringologista. E hoje, olha, vamos mergulhar num tema que, embora seja comum, pode impactar e muito o dia a dia: a tosse persistente. Sabe? Aquela que não vai embora, que incomoda, que às vezes até preocupa. Exatamente, vamos falar sobre a tosse crônica. Parece algo simples, né? Mas o Dr. Bruno Rossini sempre nos alerta sobre a complexidade por trás desse sintoma. O que será que realmente define essa condição? Que caminhos ela pode, assim, nos indicar? E, talvez o mais importante, como é que uma investigação cuidadosa, bem detalhada, seguindo essa linha de raciocínio que o Dr. Bruno Rossini aplica lá na a Otuan, pode finalmente trazer as respostas e, claro, o alívio esperado? Vamos tentar desvendar isso juntos. Bom, para começar, acho que a gente precisa alinhar o conceito, né? O que é de fato tosse crônica? O Dr. Bruno Rossini nos ensina que, para adultos, a gente está falando de uma tosse que se arrasta por mais de 8 semanas. 8 semanas. É. Não é aquela tosse de um resfriado comum que some em poucos dias, sabe? São 2 meses ou até mais de persistência. Puxa, 8 semanas é bastante tempo convivendo com esse incômodo, né? E para as crianças essa régua é diferente, certo? Sim, sim. Em crianças, o período é um pouco menor. Uma tosse que ultrapassa 4 semanas já é considerada crônica e, olha, merece uma atenção especial. E vale dizer que não é uma condição rara, viu? Não. Não. É uma das principais razões que levam as pessoas aos consultórios médicos procurando ajuda. Eu imagino que o impacto vá muito além do desconforto físico só, né? Uma tosse que não para deve atrapalhar um monte de coisas. Sem dúvida alguma. O Dr. Bruno Rossini frequentemente recebe relatos aqui na Otuan, sobre como a tosse crônica afeta o sono. E isso resulta em cansaço constante durante o dia. Nossa. Ela pode limitar atividades físicas, atrapalhar a concentração no trabalho, sabe? Gerar constrangimento em situações sociais. Pensa em ter que interromper uma conversa, ou uma apresentação importante, ou até mesmo momentos de lazer. É complicado. É verdade. E eu já ouvi dizer que, em alguns casos, o esforço repetitivo de tossir pode levar até a outros problemas, tipo dores musculares, rouquidão, e em situações mais intensas pode ocorrer até incontinência urinária. Isso dá uma dimensão da força que esse sintoma pode ter no corpo, né? Exato, mostra que não é apenas um barulho, mas um esforço físico contínuo, desgastante. E essa complexidade toda se reflete nas causas. O Dr. Bruno Rossini sempre ressalta isso. A investigação pode precisar de um olhar conjunto. Muitas vezes, o otorrino colabora com pneumologistas, gastroenterologistas, alergologistas, porque a raiz do problema pode estar em sistemas diferentes do corpo. Faz todo sentido. É como um quebra-cabeça mesmo, com peças em vários lugares. Então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. Quais seriam as peças, assim, as causas mais frequentes que vocês, orientados pelo Dr. Bruno Rossini, costumam identificar no dia a dia? Olha, uma das causas mais prevalentes mesmo, responsável por uma parcela bem significativa dos casos, é a chamada síndrome da tosse da via aérea superior. É um nome um pouco técnico, né? Uhum. Mas basicamente se refere a problemas que acontecem assim do pescoço para cima. Entendi. E o que exatamente se encaixaria aí nessa síndrome? O principal componente costuma ser o gotejamento pós-nasal. Já ouviu falar? Aquela sensação de secreção escorrendo lá do fundo do nariz para a garganta? Ah, sim, aquela sensação persistente que incomoda bastante. Sei. Pois é, essa secreção pode vir do nariz ou dos seios da face, e ela funciona como um irritante constante ali para a garganta, disparando o reflexo da tosse. Isso pode ser causado por quê? Rinite alérgica, talvez? Sinusite? Rinite alérgica é uma causa muito, muito comum, assim como a sinusite crônica. Mas também existem outras formas de rinite, sabe? Não alérgicas, que podem levar a esse gotejamento. É uma inflamação naquela região
que produz muco e esse muco acaba descendo e irritando. Entendi. E como é que se confirma que é isso mesmo, que o problema é esse gotejamento? Bom, um exame que o Dr. Bruno Rossini considera fundamental nesses casos e que a gente faz aqui na OTO1, é a nasofibrolaringoscopia. Certo. Com uma pequena câmera bem flexível que a gente introduz pelo nariz, nós conseguimos visualizar diretamente toda essa área, o nariz, a faringe, a laringe, e aí a gente identifica sinais de inflamação, a presença dessa secreção escorrendo ou outras alterações que possam confirmar o gotejamento como a causa da tosse. Ah, que bom. É um olhar direto no local do problema, então. Além desse gotejamento, o que mais costuma figurar entre os principais suspeitos para tosse crônica? A asma é outra causa extremamente relevante. E aqui tem um detalhe importante. Existe uma variante da asma que é conhecida como asma variante de tosse. Asma variante de tosse. Isso. Nela, a tosse seca e persistente é o principal sintoma, às vezes o único. A pessoa pode não ter aquele chiado no peito ou a falta de ar que a gente classicamente associa à asma. Que interessante isso. Então a pessoa pode ter asma e nem saber, manifestando só através da tosse. Pode acontecer sim. Nesses casos, o problema não está na garganta, entende? Mas sim nos brônquios, que ficam inflamados e mais reativos. Aí eles se contraem e isso causa tosse. Entendi. E o terceiro grande grupo de causas que sempre aparece nessas discussões é o refluxo gastroesofágico, não é mesmo? Sem dúvida alguma, o retorno daquele conteúdo ácido do estômago para o esôfago, e em alguns casos chegando até a garganta e a laringe, que é o chamado refluxo laringofaríngeo, é um potente irritante para as vias aéreas. E aqui também tem uma pegadinha, vamos dizer assim. Qual seria? O refluxo nem sempre causa a azia ou a queimação que a gente normalmente associa a ele. Ah, é o tal do refluxo silencioso. Justamente. A pessoa pode não ter nenhum sintoma digestivo típico e a tosse crônica será a única manifestação. O ácido sobe, irrita a região da laringe e dispara a tosse, sem que a pessoa perceba essa relação direta com o estômago. Nossa, isso é algo que o Dr. Bruno Rossini tem observado com mais atenção recentemente, né? Principalmente com o uso de alguns medicamentos mais novos. Certo? Sim, é uma observação clínica bem relevante que o Dr. Bruno Rossini compartilhou conosco. Medicamentos como, por exemplo, Ozempic e o Wegovy, que são usados para diabetes e também para perda de peso, eles funcionam retardando o esvaziamento do estômago. Ah, E em alguns pacientes, isso pode acabar facilitando ou até piorando o refluxo e, consequentemente, a tosse. É um ponto de atenção importante para quem usa essas medicações e desenvolve uma tosse persistente sem outra causa aparente. é uma conexão importante para se considerar mesmo. Então temos esse trio principal: gotejamento, asma e refluxo. Mas a lista não deve parar por aí, imagino. De forma alguma. Essas três causas respondem pela maioria dos casos, sim. Mas o Dr. Bruno Rossini sempre enfatiza a importância de considerar outras possibilidades, porque ignorá-las pode atrasar o diagnóstico correto. E quais seriam essas outras possibilidades a considerar? Bom, uma causa bem comum é a tosse pós-infecciosa. Sabe, depois de uma gripe, um resfriado mais forte, ou mesmo a Covid-19? A infecção viral vai embora, mas a tosse pode permanecer por semanas, às vezes até meses. Sério? Mesmo depois da infecção ter ido embora? Sim, isso acontece por uma inflamação residual que fica ali, ou porque as vias aéreas ficaram temporariamente mais sensíveis depois da infecção. Entendi. E dentro desse campo das infecções, você mencionou que há um alerta recente sobre a coqueluche, né? A tosse comprida, que parecia coisa do passado. Olha, um alerta muito importante mesmo que o Dr. Bruno Rossini tem feito. A coqueluche, que é causada por uma bactéria, a Bordetella pertussis, está ressurgindo em alguns locais. É altamente contagiosa e provoca crises de tosse muito violentas, insalvas, sabe? Que podem até dificultar a respiração. Principalmente em bebês que não foram vacinados, aí pode ser bem grave. Nossa. Então é fundamental pensar nela, especialmente em tosses muito intensas com aquele som característico, o guincho. E o tratamento exige antibióticos específicos. Além das infecções, os próprios remédios que as pessoas tomam para outras condições podem ser os culpados pela tosse. Certamente. Alguns medicamentos são classicamente associados à tosse seca como efeito colateral.
Os mais conhecidos são os inibidores da ECA, usados para pressão alta, tipo captopril, enalapril. Ah, sim, esses são comuns. São. Outra classe para pressão, os bloqueadores dos receptores da angiotensina 2, como o losartan, também podem causar tosse, mas talvez com menos frequência. Beta-bloqueadores e até anti-inflamatórios não esteroides também podem, por vezes, desencadear ou piorar a tosse, às vezes por mecanismos indiretos, como, por exemplo, agravar um refluxo já existente. Ou seja, revisar a lista de medicamentos é um passo essencial na investigação. Com certeza. E quanto às doenças pulmonares em si, elas entram nessa lista? Elas também precisam ser consideradas, claro. A DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que engloba a bronquite crônica e o enfisema, muito ligado ao tabagismo, é uma causa importante de tosse crônica, geralmente com catarro. Outras condições, como bronquiectásias, que são dilatações anormais dos brônquios, também. E, embora sejam menos comuns, não podemos esquecer de condições mais sérias, como fibrose pulmonar ou até câncer de pulmão, especialmente se a tosse vier acompanhada daqueles sinais de alerta que a gente pode comentar depois. Certo. E falando em causas talvez menos óbvias, existe uma condição chamada tosse por hipersensibilidade laríngea, ou tosse neurogênica. Isso parece algo bem diferente, né? Existe sim. E o Dr. Bruno Rossini explica que talvez seja mais comum do que a gente imagina. A ideia aqui é que após algum gatilho inicial, que pode ser uma infecção viral, por exemplo, os nervos que controlam a sensibilidade da laringe ficam, digamos, hiperreativos. É como se o alarme da tosse ficasse sensível demais. Entendi. Então, coisas que normalmente não incomodariam, como respirar um ar mais frio, sentir um perfume, falar alto ou até rir, passam a disparar crises de tosse que parecem incontroláveis. É exatamente essa sensação descrita pelos pacientes. A laringe fica irritadiça e o limiar para tossir diminui drasticamente. Geralmente a gente chega nesse diagnóstico depois de excluir cuidadosamente todas as outras causas mais comuns, né? É um diagnóstico mais de exclusão. Uau, que variedade de causas! Desde algo lá no nariz até uma sensibilidade nos nervos da garganta. E o Dr. Bruno Rossini mencionou até causas ainda mais raras, tipo cera impactada no ouvido ou aspiração de corpo estranho. Sim, são possibilidades menos frequentes, mas que um especialista considera, sim. Existe um ramo de um nervo, o nervo vago, lá no ouvido, que se for estimulado por ser impactada, pode, por reflexo, causar tosse. É o chamado reflexo de Arnold. E a aspiração de pequenos objetos, que é mais comum em crianças, claro, também pode levar à tosse persistente. O leque de possibilidades é realmente amplo. Pois é. Diante de tantas possibilidades assim, fica bem claro por que a investigação precisa ser tão metódica, tão cuidadosa. Como é que essa investigação é conduzida na prática, seguindo a abordagem do Dr. Bruno Rossini lá na clínica Otto One, a Otto One? Olha, o ponto de partida, e o Dr. Bruno Rossini valoriza imensamente essa etapa, é uma conversa aprofundada à anamnese. É ouvir o paciente com muita atenção. A gente pergunta há quanto tempo exatamente a tosse está presente, como ela é, se é seca, se tem catarro, qual a cor desse catarro, se piora em algum horário específico ou posição, por exemplo, ao deitar, se existem gatilhos conhecidos como poeira, cheiros, mudança de temperatura, ou se acontece após comer. E detalhes sobre outros sintomas são cruciais também, eu imagino. Perguntas sobre febre, falta de ar, chiado no peito, rouquidão, azia, perda de peso, histórico de alergias, asma, refluxo, tabagismo ativo ou passivo e, claro, uma revisão completa de todos os medicamentos em uso, incluindo até vitaminas e suplementos, né? Precisamente, cada detalhe pode ser uma pista valiosa. Depois dessa conversa bem minuciosa, aí sim a gente passa para o exame físico. Avaliamos a respiração, examinamos o nariz, a boca, a garganta, o pescoço, palpamos os linfonodos e realizamos a ausculta dos pulmões e também do coração. E nesse processo entra aquele exame que você mencionou antes, a nasofibrolaringoscopia, como uma ferramenta-chave, imagino. Exatamente.
O Dr. Bruno Rossini a considera indispensável na avaliação da tosse crônica. Como eu disse, é realizado no consultório mesmo, e esse exame nos dá uma visão privilegiada das vias aéreas superiores. Certo. A gente consegue ver diretamente se há sinais de rinite, de sinusite como secreção, pólipos, se aquele gotejamento pós-nasal está realmente acontecendo, se há sinais de irritação na laringe que possam sugerir refluxo como vermelhidão, inchaço na parte de trás ou mesmo lesões nas cordas vocais. Muitas vezes a resposta está ali, visível no exame. Entendi. E se a história, o exame físico e a nasofibrolaringoscopia ainda não fecharem o diagnóstico ou talvez levantarem outras suspeitas? O que vem depois? Aí a gente parte para exames complementares, mas sempre direcionados pela suspeita principal. Se a gente pensa em alergia, por exemplo, testes alérgicos, sejam cutâneos ou de sangue, podem ajudar. Se a suspeita é mais pulmonar ou nos seios da face, exames de imagem como raio-x ou, mais detalhadamente, a tomografia computadorizada podem ser necessários. Para avaliar asma ou DPOC, a espirometria, que é a prova de função pulmonar, é fundamental. E no caso da suspeita de refluxo, principalmente aquele silencioso, como é que se investiga isso? Podem ser indicados exames mais específicos, como a pH-metria esofágica de 24 horas, que mede a acidez lá no esôfago, ou até uma endoscopia digestiva alta, para visualizar o esôfago e o estômago. O importante, como o Dr. Bruno Rossini sempre orienta, é não pedir exames aleatoriamente, sabe? Mas sim direcionar a investigação com base nas pistas que foram coletadas na conversa e no exame inicial. E vale sempre reforçar aqueles sinais de alerta, né, que exigem uma investigação talvez mais urgente. Coisas como tosse com sangue, perda de peso sem motivo aparente, falta de ar muito intensa, febre persistente. Com certeza. A presença desses sinais acende uma luz vermelha e a investigação precisa ser acelerada para a gente descartar condições mais graves o quanto antes. Ok, então, depois dessa investigação detalhada, identificada a causa ou, às vezes, pode ser mais de uma causa, né? Pode sim. Como é que se define o tratamento? O Dr. Bruno Rossini sempre bate na tecla que não existe uma solução única, uma pílula mágica, certo? Exatamente. O tratamento da tosse crônica é fundamentalmente o tratamento da sua causa. Não adianta só tomar um xarope para aliviar o sintoma temporariamente, se a origem do problema continua lá ativa. O foco é sempre na causa base. Então, vamos pegar alguns exemplos práticos. Se a investigação apontou para aquela síndrome da tosse da via aérea superior, tipo o gotejamento por rinite ou sinusite, qual seria o caminho? Bom, nesse caso, o tratamento vai mirar em controlar essa inflamação e a secreção lá de cima. Isso pode incluir o uso de sprays nasais com corticoides, antialérgicos que podem ser orais ou nasais, lavagens nasais frequentes com soro fisiológico e medidas de controle ambiente para quem tem alergias, né? Evitar poeira, ácaros, mofo, etc. Em alguns casos selecionados, a imunoterapia, que são as vacinas para alergia, pode ser uma opção interessante. E se houver uma sinusite crônica que não melhora com tratamento clínico ou presença de pólipos nasais, aí a cirurgia pode ser considerada. Entendi. E se a causa for aquela asma variante de tosse? Aí o tratamento é o tratamento padrão da asma, controlar a inflamação dos brônquios e prevenir o broncoespasmo. Geralmente isso é feito com medicamentos inalatórios, as famosas bombinhas, que combinam broncodilatadores e corticoides. Certo. E no caso do refluxo, além daqueles medicamentos que reduzem a acidez, como o omeprazol e outros parecidos, as mudanças no estilo de vida são muito importantes, pelo que eu entendi. São a base do tratamento a longo prazo, na verdade. Ajustar a dieta é crucial. Evitar gorduras, frituras, café, chocolate, álcool, alimentos muito condimentados. Não comer muito perto da hora de dormir, elevar a cabeceira da cama, controlar o peso corporal. Essas medidas são essenciais para reduzir o refluxo e, por consequência, a tosse. Faz sentido. E para aquela tosse mais, digamos, intrigante, a neurogênica ou por hipersensibilidade laríngea, como é que se trata isso? Aqui a abordagem é um pouco diferente, né? Já que o problema está mais na sensibilidade alterada dos nervos.
O Dr. Bruno Rossini explica que podem ser usados medicamentos que a gente chama de neuromoduladores, como a gabapentina ou a amitriptilina, geralmente em doses baixas. Eles não são analgésicos comuns, mas ajudam a modular essa hiperreatividade nervosa lá na laringe. Interessante. E existem outras terapias para esses casos também? Sim. Em casos bem selecionados, podem ser tentados bloqueios do nervo laríngeo superior, que é feito com anestésicos e corticoides, ou até aplicações locais de toxina botulínica. Além disso, a terapia com o fonoaudiólogo especialista em voz e deglutição é muito valiosa nesses casos. O fonoaudiólogo ajuda. Ajuda muito. Eles ensinam técnicas específicas para controlar o reflexo da tosse, manobras de relaxamento laríngeo, respiração diafragmática. Tudo isso ajuda o paciente a retomar o controle sobre a tosse. Entendi. E se a causa for infecciosa, como a coqueluche que você mencionou? Aí o tratamento é com antibióticos específicos para combater a bactéria. E se a tosse for um efeito colateral de algum medicamento que a pessoa já toma? Aí a chave é a comunicação, imagino. Conversar com o médico que prescreveu aquele remédio para avaliar a possibilidade de trocar por uma alternativa que não cause tosse, certo? Exatamente, a chave é essa conversa. E claro, algumas medidas gerais sempre ajudam em quase todos os casos. Beber bastante água para manter as secreções mais fluidas, evitar irritantes ambientais como fumaça de cigarro, tanto ativa quanto passiva, poluição, cheiros fortes e sobre os xaropes. Sim, o Dr. Bruno Rossini sempre orienta cautela com eles, né? Muita cautela. Supressores da tosse, esses xaropes comuns, podem dar um alívio temporário, mas eles não resolvem a causa de base. E aqueles xaropes que contêm codeína ou outros narcóticos só devem ser usados sob prescrição médica e por um período bem curto devido ao risco de efeitos colaterais e até dependência. O foco, repito, tem que ser tratar o que está por baixo, a causa real. Perfeito. Então, recapitulando um pouco a nossa conversa, fica bem claro que a tosse crônica é muito mais do que um sintoma isolado, né? É um sinal complexo que pode ter origem em diversas partes do corpo, vias aéreas superiores, pulmões, estômago ou até mesmo numa alteração da sensibilidade nervosa. Exatamente. E vimos também a importância crucial de uma investigação detalhada, como essa que é preconizada pelo Dr. Bruno Rossini na O2One. Uma boa conversa, um exame físico atento e exames direcionados, com um destaque especial para nasofibrolaringoscopia, são essenciais para não deixar nenhuma pista escapar e chegar ao diagnóstico correto. A mensagem principal, então, que o Dr. Bruno Rossini sempre transmite aos pacientes é: não se deve normalizar uma tosse que dura semanas ou meses. Não se acostumar com ela, nem tentar apenas mascarar com remédios paliativos. Buscar uma avaliação médica especializada é o passo fundamental. É o caminho para entender a causa real, encontrar o tratamento adequado, recuperar a qualidade de vida e também ter a segurança de que não há nada mais sério por trás daquele sintoma. Pode exigir paciência, pode exigir investigação, mas o alívio é possível sim. Fica então talvez uma reflexão final para quem nos ouve. Será que aquela tossezinha, que talvez já tenha virado uma companheira constante, não merece uma investigação mais aprofundada? O que será que ela pode estar tentando sinalizar? Um ótimo ponto para se pensar. Bom, agradecemos imensamente a companhia de todos neste nosso espaço dedicado à saúde. Este foi mais um momento de informação da clínica O2One. A O2One, com a curadoria de conteúdo e toda a expertise do Dr. Bruno Rossini, médico otorrinolaringologista. Se esta nossa conversa trouxe alguns insights, ou se a tosse persistente é uma realidade que causa incômodo no dia a dia, considere dar o próximo passo. Agendar uma avaliação com o especialista é o início do caminho para o diagnóstico e o tratamento corretos. Para conhecer mais sobre o trabalho do Dr. Bruno Rossini ou agendar uma consulta na clínica O2One, é só procurar as informações, incluindo o site e os telefones 11 9103 5122 ou 11 9949 7106, que estão na descrição deste áudio. Esperamos ter contribuído com informações úteis para o seu bem-estar.
Cuide-se bem e até o nosso próximo encontro.